Exercício 1. A figura ao lado mostra um núcleo de material ferromagnético. Três de seus lados têm larguras uniformes, ao passo que a largura do quarto lado é menor. No caso, esse lado aqui possui uma largura menor do que esses três lados. A profundidade do núcleo, ou seja, a espessura, é de 10 centímetros e as outras dimensões são mostradas na figura. Uma bobina de 200 espiras está enrolada no lado esquerdo do núcleo, nesse ponto. Assumindo uma permeabilidade relativa de 2.500, determine o fluxo resultante no circuito para uma corrente de alimentação de 1 ampere. Então, os dados do problema são os seguintes. Dados. Número de espiras. Tem 200 espiras. O que mais? Permeabilidade relativa. 2.500. Corrente de alimentação ou corrente de excitação, aqui no caso de 1 ampere. Determine o fluxo resultante. Então, preciso determinar quem é o fluxo resultante. Tá. Então, primeiro passo. É possível determinar o fluxo resultante com base no equivalente da lei de Ohm para o circuito magnético. Então, a força magnetomotriz total no circuito é igual à relutância total vezes o fluxo total ou fluxo resultante, é a mesma coisa. Onde a força magnetomotriz total, como apresenta apenas uma excitação, ou seja, note que o circuito tem apenas um enrolamento. Eu posso representar como sendo igual a número de espira vezes a corrente de alimentação, que o problema já fornece, que é 1 ampere. Substituindo aqui, NI é igual a relutância total vezes o fluxo resultante total. O problema pede o fluxo resultante no circuito, então o fluxo total é igual a N vezes a corrente sobre a relutância total. Dessas variáveis são conhecidas o número de espiras e a corrente de alimentação. Assim, para determinar o fluxo resultante total, preciso conhecer qual é a relutância do circuito. Percebam que, ao alimentar esse enrolamento, será produzido um fluxo magnético no circuito que irá percorrer completamente os trechos desse circuito magnético. Esse circuito, ele apresenta uma permeabilidade única, porém, devido à largura do trecho desse ponto ser diferente, esse trecho apresentará uma relutância magnética maior do que esse outro trecho aqui. Então, desse ponto para cá, eu vou ter uma relutância que eu vou chamar de 2. Aqui. E no restante do circuito, teria uma relutância 1. Então, a relutância 1, ela virá desse ponto até esse ponto. Tá? Deixa eu explicar por que nesse ponto a relutância é diferente. Eu vou ter uma relutância R2. A relutância magnética ela é representada em termos de comprimento, área e permeabilidade magnética. Todo circuito apresenta uma permeabilidade única. Porém, nesse trecho 2, a área de seção transversal está se alterando. Então, nesse ponto, você tem aqui uma área que é menor do que no restante do circuito. Notem aqui essa dimensão. Tem a largura 10 centímetros
e a profundidade também é 10 centímetros. Só que no restante do circuito, os trechos de circuito magnético possuem largura 15 centímetros e a profundidade 10 centímetros. Então, esse trecho que tem uma relutância R1 apresenta uma área de seção transversal de 15 centímetros por 10 centímetros, enquanto o trecho referente à relutância R2 possui uma área de seção transversal de 10 centímetros por 10 centímetros. É por isso que a relutância desse trecho ela se altera. Do contrário, se a área de seção transversal desse comprimento referente a R2 fosse 15 por 10 centímetros, haveria uma relutância única no circuito, que seria dada pelo comprimento médio do circuito total, dividido por essa área de seção transversal vezes a permeabilidade do circuito. Então, nesse caso, apesar do núcleo possuir uma permeabilidade magnética única, a área de seção transversal ela se altera. Outra coisa importante de se chamar a atenção é como entender que esse circuito magnético ele representa um circuito com uma relutância equivalente séria. Podemos imaginar da seguinte forma: eu tenho uma corrente de excitação alimentando essa bobina, logo será produzido um fluxo magnético φ aqui. Esse fluxo magnético ele circula, idealmente concentrado no centro do circuito magnético, é por isso que utiliza-se o comprimento médio do circuito, né? Então sempre utiliza aqui as metades das larguras, tá? E esse fluxo vai ficar confinado aqui, idealmente ao centro do meu circuito magnético. E ele vai percorrer todo o circuito magnético. Então notem o seguinte, que eu posso converter esse circuito magnético numa equivalente série, onde a bobina pode ser representado como uma bateria equivalente, com uma certa força magnetomotriz, dada por N vezes I. Essa relutância desse ponto até esse ponto eu posso concentrar em um valor chamado R1. Esses trechos de ligação são trechos que apresentaria permeabilidade infinita, né? E aqui estaria a relutância 2. Então percebo que eu tenho esses dois elementos compartilhando um mesmo terminal e a partir desse terminal não há derivação de fluxo. A partir desse nó não há uma saída de fluxo, configurando assim uma ligação série. Ok? Explicado isso, vamos finalizar esse cálculo. Então, o primeiro passo foi obter essa equação. O segundo passo será determinar o valor da relutância, já que N é conhecido e I é conhecido. Corrente de excitação, número de Spira igual a 200, corrente de alimentação e de excitação igual a 1 ampere. Então, a relutância total do meu circuito é igual à relutância 1 mais a relutância 2, ou seja, o comprimento médio 1 sobre a permeabilidade do trecho 1 vezes a área de seção transversal 1 mais comprimento médio 2, permeabilidade 2 vezes a área de seção transversal 2, onde a permeabilidade 1 é igual à permeabilidade magnética 2, que é igual à permeabilidade relativa vezes μ0. Agora, determinemos quem são os valores de L1 e L2. Vou voltar aqui para o nosso circuito. Vamos determinar primeiro o valor de L2, que está melhor aqui representado. Então, considerando o comprimento médio do trecho, o fluxo está confinado ao caminho médio do circuito magnético. Se desse ponto para esse ponto
são 15 centímetros e o fluxo está confinado ao caminho médio, então desse ponto até esse tem-se 7,5 centímetros. De igual modo aqui. Aqui também equivale a 7,5 centímetros. Somando tudo, o caminho L1 é igual a 7,5 mais 30 mais 7,5, que é igual a 7,5 mais 30 igual a 45 centímetros, ou seja, 0,45 metros. Então o caminho L1 é 0,45 metros. O caminho L2, aqui é a metade de 10, então temos 5 centímetros, aqui 30, aqui 7,5, metade de 15. Para baixo tem em cima 7,5, aqui também 7,5, porque é a metade de 15. E aqui, esse trecho é a metade de 10, que é 5. Aqui fica 30. E aqui, 7,5. Como esse trecho da parte inferior é igual ao trecho da parte superior, nós podemos somar esses comprimentos, multiplicar por 2 e somar com esse outro comprimento. Então, o trecho L2 ele é igual a 7,2 vezes 7,5 mais 30 mais 5 mais 7,5 na parte de 2 vezes 7,5 mais 30. Esse resultado é igual a 130 centímetros, que é igual a 1,3 metros. Ok, conhecido esses resultados, podemos continuar. O comprimento L1 foi determinado, igual a 0,45. Comprimento L2 igual a 1,3 metros. As áreas de seção transversal, como já foi explicado inicialmente, do trecho 1 é uma área de 10 centímetros por 10 centímetros, no trecho 2 de 15 centímetros por 10 centímetros. Posso até calcular aqui também. Então, área 1. (100 centímetros quadrados) é igual a 100 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. E a área 2 é igual a 10 por 15, 150 centímetros quadrados, que é igual a 150 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Então já temos todos os dados necessários para determinar o valor da relutância total. Área 1 igual a 100 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. E área 2 igual a 150 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. A relutância total é igual a
Comprimento 1, 0,45 vezes sobre permeabilidade relativa, 2.500 vezes 4π vezes 10 elevado a menos 7 vezes área 1. 100 vezes 10 elevado a menos 4 é igual a 10 elevado a menos 2, mais comprimento 2, 1,3 sobre 2.500 vezes 4π vezes 10 elevado a menos 7 vezes 150 vezes 10 elevado a menos 4 é aproximadamente igual a 1,5 vezes 10 elevado a menos 2. Para simplificar aqui as contas, eu posso tirar os termos comuns, que é 1 sobre 2.500 vezes 4π vezes 10 elevado a menos 7. 0,45 sobre 10 elevado a menos 2 mais 1,3 sobre 1,5 vezes 10 elevado a menos 2. Então, esse resultado inicial será aproximadamente 3,18 vezes 10 elevado a 2. Zero 45 dividido por 10 elevado a menos 2 é igual a 45 mais 1,3 que fica aproximadamente 86,67. O resultado é aproximadamente 12,40 vezes 10 elevado a 5 ampere expira por Weber. Aproximadamente. Ok. Então, uma vez que encontrado o valor da relutância total, é possível finalmente determinar quem é o valor do fluxo resultante. Terceiro passo, vamos determinar. Como foi visto, o fluxo resultante, ou fluxo total, ele é igual a NI sobre a relutância total. Duzentos expira, vezes 1 ampere, sobre 12,40 vezes 10 elevado a 5. Então, o fluxo resultante total é igual a aproximadamente 16,13 vezes 10 elevado a menos 5 Weber.